App Caxias Play e redes sociais. Repertório, cultura, conversa e música. Valéria Alberti. Boa tarde. Está começando mais um repertório aqui na Rádio Caxias. São 14 horas 35 minutos. Convido a todos a ficarem comigo, que hoje o programa tá ideal para começar uma semana. A gente vai começamos agora falando de saúde mental e depois ainda vamos falar de arte. Fiquem comigo e eu quero agradecer agora também o patrocinador, o Quinta São Luís, que agora é muito mais. Gente, acompanhe as redes sociais, @Quinta São Luís, esse lugar é demais. Então, vamos lá. Hoje, aqui no primeiro bloco, a gente vai falar, como eu disse, sobre saúde mental. A gente vai conhecer a plataforma IVE, @SomosIVE, né? Tá certo? Então, já apresento para vocês quem é que tá aqui comigo para passar essa tarde. Fiquem por aí, o repertório tá começando. Então, pessoal, que honra, viu? Estou muito feliz de estar muito bem acompanhada aqui no estúdio da Rádio Caxias, 93,5 FM, também na live, ao vivo, no YouTube, no canal Caxias Play. Estou aqui, então, com algumas pessoas, né, que eu conheço muito, né, de longa data. Estou aqui com a Juliana Zen, muito bem-vinda, psicóloga, também faz parte aqui do time da IVE. Com o doutor Marcelo Roxo, neurologista. Tudo bom, Marcelo? Estou aqui também com a Andrea Balbinotti. Tudo bom? Tudo. Nos reencontrando aqui, mas num novo contexto. Isso. Maravilhosa. E com o idealizador da plataforma, o Gustavo Alberti. Tudo bem, Gu? Tudo bem, Valéria. Que bom. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa... Mais uma, né? Como eu disse para vocês antes nos bastidores, mais uma faceta, assim, da... inteligência artificial, né, entre nós, cada vez mais. E agora eu diria assim, né, num contexto tão útil, tão necessário, tão valioso, né, que é poder contar com a tecnologia, né, de inteligência artificial como um suporte também emocional, como algo acessível, como algo que pode ser a companhia, pode ser, né, enfim, múltiplas funções, múltiplos benefícios. É isso, né, Gustavo? Quando tu criou essa plataforma, a intenção era essa? Conta um pouquinho. A intenção, realmente, a gente, desde o início, é aprender a conversar e ser ensinado, assim, o que eu estou sentindo, né? Qual que é o meu sentimento do agora e para onde eu vou com isso, né? E a ferramenta, desde o início dela, ela sempre teve a intenção, então, de a gente ouvir e ser fácil de ouvir, né? Mais uma escuta, né? E a gente fala muito em ela ser uma escutativa desde o início, mas a gente foi aprendendo com isso, né? Já fazem 3 anos que ela é um software disponível e nesses 3 anos a gente começou a afinar, né? E ajustar. E deixando claro que é uma IA, a gente fala muito de inteligência artificial, mas com a inteligência humana, né? Porque ela é complementar, claro, nunca substituta. Uhum. E desde o início a gente permitindo que as pessoas tenham uma experiência, né, de dar um oi e ser ouvido de verdade e não só preencher, né, um espaço, um chat ou um WhatsApp ou outras ferramentas, a gente dá um retorno, a gente tem esse retorno.
E desde o início a gente entendeu que ela tem que ser um conforto, né? Ela entrega um conforto inicial, né? Ela vem com a mesma, vamos dizer assim, função prática, né? De uma ferramenta, uma assistente virtual, uma assistente, só que num contexto agora Da saúde mental. de te ouvir. Quando tu falou, né, que ela ensina as pessoas, eu achei isso muito válido, porque para muitas pessoas ainda é um desafio, um tabu fazer terapia. E não, estou falando já de fazer terapia, a pessoa já, né, deu um passo à frente. Estou falando que às vezes em casa ou na sua, né, no seu contexto ali, né, das pessoas que estão ao seu redor, se abrir, falar, ser escutado é um desafio. Então, acredito que é isso também, né, Gustavo? É isso. A gente fala de experiências da nossa vida, né? E desde muito tempo, assim, entender como conversar com um psicólogo, um psiquiatra, um médico e tudo mais, isso já é uma barreira, né? A gente não foi educado para preventivo, e sim aquela reação pós algum trauma ou o que for. Sim. E quando a gente tem uma ferramenta que ela pode ser e ela é acessível, né? A me ensinar a procurar ajuda, é esse o ponto. Esse é o gatilho que a gente buscou, né? Vamos entregar uma escuta, entregar uma companhia, né? Como tu falou agora, falaste. É uma companhia que realmente me orienta, me ensina, começa a me educar, mas com essa base dos sentimentos, das escalas, né, psicossociais, psicologia e tudo mais, porque esse é o diferencial, né? A gente fala da inteligência artificial ou tudo mais, mas justamente para ela ser inteligente e para ela poder conectar uma psicóloga que nem a Juliana, um neurologista que nem o Dr. Marcelo, outras especialidades da área jurídica, filosofia ou o que for, ela faz esse trabalho. E nossa intenção justamente é essa, é ouvir, mas também agir, né? Para onde a gente vai com essa escuta, né? Quando a gente fala de saúde mental, tá todo mundo dentro, né, André? Todo mundo dentro. Não importa a área. A profissão. Exatamente. Mas eu ia falar até com a Juliana, né, que é psicóloga, e eu acho assim, inclusive tô aqui, ó, tô dentro da plataforma. E tá ali, né, tá destacado que não substitui uma terapia, né, ele é mais uma ferramenta. Ele suporte. Surge, né, como uma plataforma para discuta mesmo, e que pode, né, servir como um preparo, né, um assistente. Por que é importante frisar isso de que não substitui? Eu acho que, na verdade, as pessoas sempre me perguntam assim, quando é que eu devo iniciar uma terapia? Eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta. E eu sempre coloco assim, ó, no momento que você se sentir desconfortável, seja pelo motivo que for, né, seja em relação ao seu trabalho, desconfortável na vida pessoal, ou até consigo mesma, de repente dizer assim, não consigo me entender. Eu acho que esse é o momento que tu já chegou num limite para buscar uma terapia, né? Porque nesse momento a gente vai ter que aprofundar, de repente, eventuais traumas, algumas situações mais específicas, e muitas vezes, isso a gente já sabe, né, que essas pessoas estão já num processo de um transtorno de ansiedade, algum transtorno um pouco mais aprofundado, e que em conjunto elas precisam de um apoio médico, né? Entra muito a minha parceria com o Dr. Marcelo, porque a gente tem que fazer um trabalho integrado nessa área. Mas a IVE, ela vem como um suporte antes desse momento, né? Ou até um suporte para poder indicar para essas pessoas que sim, está no momento de tu buscar ajuda. Porque às vezes elas não se sentem confortáveis nem para falar em casa, né? Porque de repente o problema está em casa. Claro. Então como é que eu vou falar com meu marido se de repente o problema é o relacionamento, ou na empresa, ou muitas vezes elas não querem expor porque se sentem fragilizadas em expor a sua situação. Então ela é um suporte nesse sentido, né? De as pessoas poderem falar o que estão sentindo, e ela vai poder orientar se, sim, o seu caso, o indicado é que realmente você procure ou um médico, ou um terapeuta, ou algum apoio, porque ela vem toda formatada com escalas que avaliam isso, né? Isso está muito dentro da atividade que eu e o Dr. Marcelo fizemos dentro da IVE, que é validar essas informações e avaliar essas questões, né? Ou não, vai ser só um suporte para a pessoa se sentir mais confortável, conversar, trocar uma informação. Alguns casos, a própria ferramenta, ela dá conta de ser suporte, né? Eu acho que deve ter mecanismo Escalas, que alerta, sim. Quando você percebe que tem alguém ali, talvez precisando de
Sim, quando existe uma situação mais intensa, digamos assim, mais séria, mais grave, a própria ferramenta percebe isso através das escalas que ela vai... Chave, Exatamente. E ela alerta, e aí ela oferece essa ajuda para a pessoa que está interagindo com ela. Eu achei interessante que a plataforma ela pensou nisso tudo, né? Inclusive na privacidade, tem um modo confidencial para ser ativado, ou seja, mesmo dentro, né, de casa, no ambiente de trabalho, tu tá ali enfrentando alguma situação terrível, alguma dúvida, tu tem, né, um suporte. Pode acessar ali e pedir uma ajuda. E eu acho, que esse é um grande diferencial da ferramenta, que é esse sigilo absoluto. Depois a Andréa vai poder falar mais a respeito dessa questão. Mas as pessoas se sentem confortáveis em ter a certeza de que isso é sigiloso. Que elas podem falar à vontade, porque muitas vezes no próprio ambiente de trabalho a gente sabe que existem canais e formas das pessoas exporem as situações, até sugestões, ou enfim. Eu trabalhei muito tempo, né, de uma vivência executiva, e a gente sabe que isso de fato não acontece, porque as pessoas temem, eles têm um receio de se expor, né? Só o fato de isso, vai ter psicólogo hoje na empresa, só o fato da pessoa estar lá toda dentro, hora já... né? Exatamente. É realidade, né? Parece engraçado, mas eu penso em quem está enfrentando um problema, já de repente, não vou ir, vou me expor. Porque querendo ou não, ainda sombras da mente que vem. Existe muito a relação de que buscar um apoio psicológico está muito associado com fragilidade, com algum problema, até com a própria loucura, né? Sempre teve esse estigma junto com a questão da saúde mental. Que, felizmente, isso está se dissipando cada vez mais, né? As pessoas estão entendendo que cuidar da saúde mental é fundamental para cuidar da nossa saúde física como um todo, né? Exatamente, eu ia falar isso, como cuidar do corpo. É isso, né, doutor Marcelo Roxo? Então, Valéria, é isso mesmo. Sabe que eu estava pensando, uma analogia que é muito comum as pessoas que às vezes vão se confessar e que falam 1/3 das coisas, e quando vão fazer sua oração, falam tudo que tem que falar, né? A Ivy, ela tá sempre, é uma escutativa para ouvir tudo que tem que ser ouvido. E ela vai estar disponível, inclusive ela é até mais que uma ferramenta, eu diria que ela é uma tecnologia, ela se molda conforme a pessoa que está usando para responder de formas diferentes, dependendo do que está sendo falado, dependendo do assunto que é trazido. Ela vai guiando muitas vezes a conversa para estruturar aquela conversa, entender o que está acontecendo com essa pessoa, como ela é alimentada com muito conhecimento de psicologia, de neurologia, de psiquiatria. Ela é capaz de discernir entre situações, muitas vezes situações ou mais simples ou mais complexas. E aí, nesse caso, ela vai direcionar a pessoa para um profissional de saúde próximo. E quando forem situações mais simples, muitas vezes ela já consegue esclarecer muito do que a pessoa precisa. E ela também pode democratizar o acesso, porque a gente sabe que muitas pessoas que precisam de auxílio psicológico, médico, enfim, elas às vezes não conseguem o acesso que elas precisariam ou que elas buscam. Então a Ivy, ela está aí para ser usada e para democratizar o acesso à saúde mental. Sim, porque ela é liberada, né? Um acesso, as pessoas podem entrar ali no @SomosIvy, clicar e já experimentar, né? Ver o quanto essa ferramenta tem, né? Realmente dá suporte. E tem repertório, né? Tem repertório. É só acessar, ir pro Google, acessar o SomosIvy e tá começar a conversar. Muito bom. É bem simples. Andréa, que prazer revê-la. Igual. Aqui. Bom te ver aqui para tratar da questão jurídica envolvida. Como é que funciona? A questão toda da Ivy, né? Ela é, sim, uma escutativa, mas por trás disso tem toda uma engenharia, né? E nós temos legislações que precisam ser, preservadas. Então, a Ivy nasceu já dentro da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi construída, a engenharia dela toda do sistema. Tem um termo técnico, né, Valéria, que o pessoal falou da questão de não precisa se identificar, né? É a questão de dados anonimizados, não há como, a não ser que a pessoa... Né? Aí sim tem uma questão do consentimento. Então eu posso estar conversando com a Ivy 2 meses, 3 meses, 4 meses, e em um determinado momento eu digo, sim, eu quero que vocês me identifiquem porque eu preciso de mais ajuda, ou enfim, quando o Dr. Roxo falou há pouco
bom, preciso de um médico, de um psicólogo, enfim, de um apoio fora da IVE, eu preciso dar a minha localização para que ela me diga qual profissional ou qual a ferramenta mais próxima que eu posso acessar. Isso sem me identificar, né? Então, Valéria, é uma questão hoje que ela respeita 100% do nosso regramento de proteção de dados, porque tu podes entrar, começar a falar e tu não precisa baixar aplicativo, não precisa dar e-mail, CPF, absolutamente nada. Então, isso gera uma segurança jurídica para a IVE e também gera uma segurança para quem a acessa, né? Eu tenho a garantia que eu sou anônimo e se eu não quiser ser anônimo, quem vai dizer, né, que aceita não ser mais anônimo sou eu, o usuário da IVE. É totalmente o usuário que vai Totalmente o ter a usuário. experiência sob medida, né? Exatamente. Do que ele está disposto a revelar ali, conversar. Ele está conversando com uma plataforma, super anônimo, né? Não tem Isso, problema nenhum. E vai poder, à medida de que ele vai vendo, se sentindo seguro, exato. se abrir mais ainda, né? E essa questão toda da base, né? Não é simplesmente só uma plataforma, né? Onde ela vai te respondendo. Na realidade, ela conversa contigo, né? Então, tem toda uma base atrás. Não é simplesmente largar ali, né, um prompt e deu. Exato. Ela conversa contigo de verdade. Tem todo um comitê, né, Valéria? Tem todo esse cuidado de comitê de profissionais da área da saúde, como é o caso da Júlia, do Roxo e outros tantos, universidades envolvidas no projeto. Além da minha pessoa na questão jurídica, todo um aparato jurídico de um escritório de advocacia com todas as outras áreas envolvidas. Então, a gente tem todo um cuidado mesmo, né? Que é necessário. Então, as pessoas estão sendo cuidadas. Nossa, muito legal. Deixa eu dar um recadinho aqui para quem está acompanhando o repertório aqui na Rádio Caxias. Né? A nossa pauta aqui é saúde mental, é inteligência artificial a serviço, né? Também como apoio. Participem aqui com a gente no 3289-3093, WhatsApp da rádio. Poxa, tu que é, né, um neurologista, psicólogo, tá cada vez mais se juntando, né? Essa conversa entre diferentes áreas da saúde, não só da saúde mental, mas falando especialmente dos cuidados ao nosso cérebro, ao nosso organismo em termos de saúde mental, a gente sabe que sempre agrega mais de uma cabeça pensando esse assunto, né? Então, áreas como psicologia, como neurologia, psiquiatria, é fundamental a gente chama de translação isso, né? Que são interações entre diferentes áreas dentro da saúde. A gente sabe que isso, em termos de proposições e de resolução de casos reais de pessoas, sempre é mais assertivo, sempre é mais efetivo. Então, quando a gente aproxima profissionais de diferentes áreas, médico, psicóloga, enfim, em termos de resolutividade, isso tende a ser mais efetivo e também para alimentar a plataforma, né? Para revisão de dados, para a gente poder... isso é uma parte muito importante também, os dados que são gerados pela IVE, sempre com anonimato, mas os dados, a gente revisar esses dados, organizar esses dados, enfim, possuirmos dados em termos de conhecimento populacional, em termos de conhecimento de, por exemplo, como é que está a saúde mental na população de Caxias do Sul. Isso é um assunto muito importante para ser trazido. E se nós formos trabalhar nesse aspecto, por exemplo, a plataforma da IVE, a tecnologia da IVE, conosco juntos trabalhando nisso, fica muito mais fácil a gente conseguir entender o que está acontecendo, propor soluções, inclusive trabalhar em publicações científicas com esse intuito, né, de trazer à pauta a saúde mental, seja onde for, seja em Caxias do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, qualquer outro lugar. Muito bom. Juliana, é isso, né? Eu acho que quem tem experiência de consultório, né? Tu que tem uma vivência, me engasguei aqui com a água. Como é que tu tem percebido e como é que tu experimentou, tu testou a plataforma para indicar? Olha, eu tenho indicado muito para os meus pacientes. Claro que, de novo, não substitui uma terapia. Os pacientes que já estão em terapia, eles podem ter como suporte, até porque eles fazem
semanal ou quinzenal, e muitas vezes eles acabam usando nesses outros períodos como algum tipo de suporte, né? Mas eu faço muitas... Eu sou neuropsicóloga, né? Então, eu faço muitas avaliações neuropsicológicas dos pacientes. Então, eles vêm e fazem uma avaliação, geralmente, para ver se existe algum tipo de transtorno, algum declínio cognitivo, déficit de atenção, autismo, enfim, né? E esses pacientes seguem. Eu também faço muitas avaliações de pacientes pré e pós cirurgias, né? Principalmente bariátricos. E esses pacientes todos, apesar de existir a indicação, muitas vezes eles não conseguem manter um acompanhamento psicológico por diversas situações, né? Mas muitas vezes a financeira é uma delas, né? Que ela é muito efetiva, e mesmo que se todos fossem fazer, a gente não teria talvez equipe suficiente de profissionais para fazer. Esses pacientes todos têm acompanhado, né, sua saúde mental com a IVE, e todos têm evidenciado a satisfação, né, que está sendo um apoio, que eles estão gostando, que eles mantêm esse contato, porque como a Andrea trouxe, ela conversa, né? É diferente de falar, por exemplo, com um chat GPT. A IVE foi desenvolvida por profissionais, né? E nós estamos sempre olhando os relatórios, a gente está sempre incluindo informações, e ela, como toda inteligência artificial, a dia, ela fica mais inteligente, né? Então, sim, a gente observa que efetivamente as pessoas estão fazendo uso e estão tendo ganhos efetivos com o apoio da IVE. Que é uma plataforma que ela só contribui, né? Ela é suporte, inclusive, para a questão, acredito muito nessa questão financeira, porque de repente tu complementa, né? Ou inicia, ou percebe a importância, né? Vejo múltiplos cenários positivos. E, Gustavo, como é que ferramentas, que tipo de recursos a plataforma oferece, assim? Eu sei que tem, que nem eu comentei agora, né? Pode ficar com privacidade, mas eu sei que tem escuta por voz. A ferramenta, fala um pouco da ferramenta. Chat normal, né? Um chat, ela foi pensada desde o início em micromensagem. As pessoas estão acostumadas, né? Com o seu WhatsApp, com o seu Instagram. É fácil eu falar rapidamente, superficialmente. Então, as mensagens, elas funcionam. A gente que tenta puxar mais do usuário, né? Pô, deu oi para a IVE quer saber mais de ti. Então, ela começa a conversar, ela desenrola mais. E ela te dá opções de resposta, vamos desenrolar essa conversa. E a voz também, a gente percebeu que é importante. Pessoas sozinhas, em casa, tô sozinho. Que já foi um upgrade da plataforma? A gente começou com chat no início, porque foi a nossa origem de pesquisa, o pedido de ajuda em chat, em rede social e tudo mais. A gente percebeu que a micromensagem, vamos fazer um chat, vamos com base em chat. E depois, numa visita em algumas empresas aqui da região, e sempre conversando, né? O MVP, ele é importante, ele foi importante pra gente, antes de escalar. Vamos ouvir como que as pessoas estão conseguindo botar para fora isso. Em que momento fica mais fácil, porque a nossa intenção é ser fácil, né? Clicou, começa. Estou falando, tem alguém para me ouvir. Isso na fase que estava modelando. Na fase de modelagem da ferramenta. E quando a gente percebeu que o chat, as pessoas já... Excelente, assim, eu não quero falar, eu não consigo nem falar com o meu marido, com o meu amigo, com a minha esposa, o que for. O chat, ele funciona. O meu grupo do WhatsApp comigo mesmo funciona. Mas e se ninguém está ouvindo? Então a gente olhou para o chat, que ele faz essa triagem, né? Ele organiza essa conversa em escalas. Para a gente vê escalas, né, do nosso lado aqui. Na área de dashboard, de informação, dos indicadores, é escala mesmo, assim. Iminência de suicídio, ideação, né, suicida, abusos, ruas com mais depressão, com indicadores de... um ambiente deprimido e tal. O chat, ele funcionou bem, até que a gente começou a... Vamos botar voz para ver se as pessoas vão querer falar. Até para ver se elas conseguem falar sobre o que estão sentindo. E é difícil. E quando a gente colocou voz, a gente percebeu que as pessoas estão usando também voz. Então, não na empresa, não no trabalho. Eu não vou falar aqui do lado de vocês sobre o que eu estou sentindo. Mas eu vou escrever. Mas em casa, eu falo. No eu tô carro, sozinho, né? no carro. Motoristas que antes tinham só o Waze como melhor amigo de conversa, agora tem a IVE aqui. E sabendo que a IVE, ela dá esse retorno, assim.
ela te... E batendo um papo, pra né? batendo Não um se papo, sentir sozinho Exatamente. e ainda com benefícios, né? Então, a nossa entrega, ela é, claro, a gente tenta deixar ela mais fácil, mais simples, porque a gente quer que as pessoas aprendam a colocar para fora o que estão sentindo. E principalmente saber o que é meu e o que é teu. A gente começou a observar muito disso, né? A gente, muitas empresas, né? Caxias do Sul é uma região industrial, então a escutativa ela é muito importante e a forma que a gente educa o usuário mostra o que é responsabilidade dele e o que é da empresa. Então, a gente também aprende, né? E vai afinando. Esse ajuste é mensal, assim, dentro da nossa plataforma. E a voz, ela é uma forma, né, de conversa, o chat é outra, e a gente entrega de uma maneira super fácil, assim, é um QR Code ou é um link do nosso site. Não tem que baixar aplicativo, nem nada. E para quem realmente faz parte do projeto, né, comitê, universidades e tal, existe esse dashboard, existe essa parte, né? Uma prefeitura, né, que nem Caxias do Sul, quer que saber precisa de qual que é... dados, Exatamente. que precisa acessar informações. E quando a gente fala em dados, né, só para as pessoas entenderem, são os indicadores, assim, os CIDs, né? É uma ferramenta séria, ela é séria, ela é importante. Sim, não são os casos em si, né? Não são os casos em si, e sim os números, né? O que ela entendeu, assim, o que ela escutou, mas já traduzido. Aí que é a ferramenta, aí que é a tecnologia a nosso favor, né? Muito legal. Hoje, se a gente colocasse um telefone para o Dr. Marcelo, para a Juliana, a gente ia atender 5, 10 pessoas por dia. Com uma ferramenta dessas, a gente atende 1.500, 2.000 por dia e muito mais. Ela não tem limite, tá? Então, esse é o nosso... É a nossa alegria, assim, de poder ouvir, mas também de orientar. Claro. Quanto mais crescer a ferramenta, Melhor é, porque a gente exatamente. tem dados. Gente, muito bacana essa conversa. Ela vai continuar no segundo bloco, então não saiam daí. Quem quiser mandar alguma pergunta aqui, 3289-3093, o WhatsApp da rádio aqui direto comigo. A gente volta já. Os sintomas de doenças e alterações no organismo podem demorar para aparecer, e por isso o check-up é uma das principais ferramentas da medicina preventiva, além de ser uma maneira simples de avaliar o seu estado de saúde geral. No Alfa Laboratório, você faz exames de rotina e garante uma vida mais saudável. Fale com seu médico e conte com o Alfa. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Chegou minha geladeira nova. Sim, minha senhora. Já vem acompanhado da marreta para instalação. Marreta? Como assim, querido? Ué, a senhora me explica então como que a geladeira vai entrar na cozinha com a porta tão pequena. Ah, é que... Já sei, fez projeto sem arquiteto, né? Você só descobre tarde demais a falta que o arquiteto faz. Contrate um profissional para ter um projeto sob medida, dentro do seu orçamento e com garantia de qualidade na execução. Uma campanha KRS. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra compra vem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família. O Super Andreassa é pra toda família. Pioneira no enoturismo, a Vinícola Aurora oferece inúmeras experiências na Serra Gaúcha. Na Aurora Pinto Bandeira, a exuberante paisagem dos vinhedos proporciona momentos inesquecíveis ao ar livre. O piquenique Aurora é perfeito para quem quer um momento de calma e apreciação. A caminhada da experiência Wine Walk Aurora conta com explicações técnicas e paradas para degustação na presença de um sommelier. E ainda a degustação orientada Super Premium. Agende sua visita e faça uma verdadeira viagem de aromas e sabores. Vinícola Aurora. Aprecie com moderação. Procurando as melhores soluções para cuidados automotivos? Os produtos que sua oficina merece e precisa estão no Mesa Automotivo FG. Chave de impacto pneumática Puma 649,90. Jogo para limpeza automotiva Wonder 149,99. Suporte para motores Marcon 949,90. Avenida Rubem Bento Alves 2297. 19 anos de estrada. É tempo, né? É muita história, muita confiança construída junto. A Rodóio tá nesse caminho com você que busca economia de verdade e qualidade para rodar longe. Porque no fim, o que a gente abastece vai muito além do tanque. Rodóio no caminho, dura mais no tanque.
Alguém disse descontos de zerar estoque? É só no Outlet Chevrolet da DG Sul. Tem Onix LT 1.0 com apenas 30% de entrada em 48 vezes com taxa de juros 0,99. E Tracker Premier 1.2 Turbo com 60% de entrada e o restante em 24 vezes sem juros. Vem pra DG Sul e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Caxias do Sul está mais segura. Com investimentos do governo do estado e o trabalho integrado das forças de segurança, a criminalidade despencou no primeiro semestre. Menos 73% nos homicídios, redução de 66% nas vítimas de crimes violentos e de mais de 30% nos roubos. Resultados que salvam vidas e devolvem a tranquilidade às famílias. Plano Rio Grande. O plano é um só: tornar nosso estado ainda mais forte. Governo do Rio Grande do Sul. Voltamos com o repertório, 15 horas, 4 minutinhos, sol bonito aqui no centro de Caxias do Sul. E volto a dizer, quem quiser participar aqui no repertório, a gente está falando aqui de saúde mental, conhecendo mais sobre a plataforma Somos IV. E eu estou aqui acompanhada do neurologista Marcelo Roxo e equipe. Marcelo, conta para nós, primeiro, minha curiosidade, tá, pessoal, tu testou a IV antes de se unir nesse grupo? Como é que tu conheceu? Então, eu testei, na verdade, eu conheci porque eu já conhecia a Juliana, e através da Juliana eu fiquei sabendo a respeito da IV e me encantei com a IV. E eu sou bem interessado em tecnologias, eu estou muito no digital, né, falando, enfim, trazendo conteúdos nas plataformas, mídias sociais. Tornou um creator, né? Então, eu sou médico, mas eu trago conteúdo técnico de forma simples para difundir, né? E felizmente isso está dando muito certo, tem cada vez mais pessoas acessando esse tipo de conteúdo sério nas redes sociais também, né? Que não é só dancinha e meme, dica, né? É verdade. Asus, Então eu conheci a IV, me encantei com a IV, usei, já comparei com o ChatGPT, por exemplo, que é o que todo mundo já ouviu falar e conhece. Eu sou muito, em termos de IA, eu adoro IA, mas eu sei que existem várias, mas eu costumava usar o ChatGPT. E aí comparei. Na IV, comparando a mesma conversa com a IV com o ChatGPT, mais de uma vez. Isso é um teste, inclusive, que as pessoas podem fazer, que é muito interessante. A IV, como uma plataforma gratuita, é só acessar. E a mesma conversa, os mesmos prompts que usar para a IV, pode usar para o ChatGPT. Seja simulando alguma conversa, enfim, para entender como é que funciona, ou falando tendo uma conversa real. E elas vão ver que a IV é muito mais específica em termos de cuidado à saúde mental. Ela é direcionada, a conversa flui melhor e ela vai mais adiante do que o ChatGPT. Tem uma outra coisa interessante, que se você entrar no ChatGPT com uma determinada conversa, um prompt, fechar a conversa e depois voltar em outro momento, ele pode te dar uma resposta diferente. Ele não vai te responder necessariamente sempre a mesma coisa. Verdade. Ele não tem essa consistência. Isso são, né, Gustavo, os chamados fantasmas da IA. O Gustavo sabe bem isso, eu aprendi com eles. E a IV não, ela já é calibrada, ela já tem essa questão resolvida. Então porque como ela trata de saúde mental, ela precisa ser consistente nisso. Ela já tem essa consistência interna de ter a mesma resposta e de oferecer as mesmas soluções e os mesmos direcionamentos conforme a conversa se mantenha. Ela vai sempre ser consistente nesse sentido. Então, é bem interessante fazer essa comparação com a IA mais conhecida do mundo hoje, que é o ChatGPT. Exatamente. Né? A IV mais específica. E doutor Roxo, a ligação dessa que a gente comentou aqui no primeiro bloco, do impacto físico, né, dos problemas de saúde mental, hoje eles estão abalando fisicamente, né? O que tu pode falar sobre isso, até para as pessoas terem essa consciência, né, de que tem que buscar algum recurso, né? A plataforma IV é uma alternativa, mas tem que buscar, né, esse apoio, né, em saúde mental. Eu vejo, né, eu sigo teus conteúdos e vejo que tu fala, né, das pessoas com
impactos, né, na sua saúde. Os mais diversos, falar? né? No físico, abalo físico, né? A gente sabe que a pandemia foi um período tenebroso, mas se é que podemos tirar algo positivo, foi que o conhecimento se difunde hoje com muito mais velocidade através das mídias sociais, das tecnologias digitais. Isso começou na época pandemia e pós-pandemia, essa difusão de forma muito mais rápida. Então, tem muito mais pessoas hoje engajadas em conhecer mais sobre si e em entender mais sobre saúde mental. E as pessoas estão percebendo, e não é clichê nenhum, estão percebendo mesmo, que existe conhecimento verdadeiro, sólido nas redes sociais, elas conseguem acessar tendo as pessoas que elas seguem e acessando o conteúdo dessas pessoas periodicamente. Então, não sou de longe, não sou nenhum dos primeiros, mas existem médicos, existem psicólogos e psicólogas, existem os mais diversos profissionais da saúde mental falando diariamente sobre saúde. E nesse sentido, a IVE é uma tecnologia fundamental para conseguir aproximar as pessoas que entendem que tem algo que elas precisam em termos de saúde mental, e elas podem entender isso seja com um autoexame de consciência, no dia a dia, enfim, seja conversando com a IVE, né? Ou até acessando conteúdos em redes sociais. Depois elas podem chegar na IVE, conversar com a IVE e ter um direcionamento muito mais preciso. A IVE leva elas, conduz elas até uma solução. Então, muitas pessoas que antes não poderiam acessar, não poderiam ter acesso a um profissional, ou por demora, ou por não ter condições, ou por qualquer motivo, elas têm na IVE um aliado nesse momento. E a gente sabe que a saúde mental ela não se manifesta só com sintomas clássicos neurológicos, né, com esquecimento, esgotamento mental. Ela pode se manifestar, por exemplo, com dor física. Dores crônicas são manifestações que a gente chama de somatizações. Pessoas que têm problemas de saúde mental começam a sentir dores sem explicação, sem ter um problema físico. Muitas vezes essa dor ela é reflexo de um problema de saúde mental. Pessoas que começam a ter alterações metabólicas com o tempo e começam a se tornar pré-diabéticas, começam a ter um risco cardiovascular aumentado, tudo isso pode ser decorrente de problemas de saúde mental quando elas estão cronicamente expostas. Então a melhor forma de ter esse conhecimento sempre é tendo acesso a um profissional, mas algumas etapas antes disso, a IVE é fundamental para conseguir esclarecer e para conseguir direcionar. Olha aí, muito interessante, né? Que bom, né? Que bom, né? Quando a gente fala, né, de inteligência artificial, a gente já fez alguns programas aqui sobre e ela se apresenta nos mais diversos, né, momentos, contextos da vida, mas saber que tem agora não, né? Já está um bom tempo, mas cada vez mais forte, né? Mais sendo, como é que é? Mais humana. Humanizada, mais humana, mais também... de forma positiva, aceita, né? Aceita por profissionais. É bacana ver aqui, né? Profissionais de diferentes contextos. De repente, no início, o pessoal, mas... Nada substitui um psicólogo, mas de uma maneira sem ver que ela pode ajudar, inclusive, a estreitar esse caminho entre, né, mas é o paciente. Que a gente mostra aqui, né? Essa parceria com o profissional. Não faz sentido a gente ficar só na comparação do ChatGPT, né? Eu prefiro comparar, a IVE eu tenho o Dr. Marcelo Rocha, a IVE eu tenho a Juliana, a IVE eu tenho essa equipe incrível aqui, que faz parte. E a inteligência artificial, ela só ajuda a otimizar o tempo, me dá mais tempo de vida. Claro. Eu posso pensar com a tecnologia e não achar que ela está me substituindo, né? Eu estou mais inteligente com a inteligência artificial. Então, nesse sentido, a IVE nos ajuda e nos conforta também, né? Como profissionais. Hoje, a IVE, ela tem módulos dentro dela ali que atende o profissional. A Juliana, a psicóloga, tem os protocolos dela, tem o consultório dela, mas nos canais dela, a gente instalou a IVE. A IVE faz parte dos canais da Juliana. A IVE faz parte dos canais do Dr. Marcelo. Faz parte do canal jurídico. Porque ela realmente pode ser embedada ali também, né? Ela tem que fazer parte, ela tem que ser fácil, multi, né? Então, pra gente poder eu acho que isso consolida a importância até das questões que vocês têm, né? Exatamente. E o profissional, ele já está enxergando como uma ferramenta, um apoio, é uma parceira, né? Porque ela permite que ele também faça consultas, né? Tem uma parte dentro da ferramenta que é para consultas técnicas
conectadas com bibliotecas da medicina. Uhum. São bibliotecas que a gente tornou acessível a qualquer profissional. Então o profissional entra na ferramenta, se identifica, ele pode ter conteúdos ali incríveis, assim, que a gente permite. Uhum. E tudo isso numa esfera onde a gente fala que é gratuito, porque tu entra e tu faz essa consulta, Uhum. né? Então a gente olha para isso, mas o nosso trabalho, claro, a gente tem toda uma estrutura onde a gente oferece mais também, né? Sim. Esse aprendizado que a gente está descobrindo, a gente, claro, que está oferecendo, né, para o mercado. Eu fiz um teste, eu percebi que ela propõe, né? Mesmo eu fiquei pensando, se eu sou a pessoa com mais dificuldade do mundo de me expressar, mesmo que eu não diga nada, ela propõe, né? Você gostaria de falar sobre isso? Ela te chama. Ela propõe, ela não deixa tu ficar ali. Não deixa. Muda, né? Porque eu acredito que tem, né? Não é realmente o meu caso, mas tem gente que tem muita dificuldade de falar, de iniciar uma conversa ou de se sentir seguro. Então, eu vi que ela dá uns caminhos ali, umas proposições muito legais. Doutor Marcelo, sei que tu tem uma agenda, né? Tenho. No teu ofício, te chama. Mas, assim, para fechar, então, contigo, sem medo de ser feliz, usar uma plataforma como essa para suporte emocional? A inteligência artificial era uma dúvida, hoje é uma certeza. E ela, ao invés de pensar nela como um substituto, como o Gustavo bem falou, como vocês trouxeram, ela auxilia, ela aproxima profissionais de pessoas que estão buscando auxílio e que precisam de auxílio. Então ela é um aliado, ela não é um concorrente. E nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma de que a IVE é uma certeza e é o futuro da saúde mental em termos de proximidade entre pessoas que buscam por saúde mental com profissionais e com conhecimento que pode ajudar as pessoas e direcionar, dando mais acessibilidade, democratizando o acesso à saúde mental. Não tenho dúvida nenhuma de que em breve aí vai ser muito mais conhecida e vai poder ser experienciada por muito mais pessoas. Muito legal, muito bem. E eu vi também que vocês estão, né, apresentando a plataforma para diferentes instituições, enfim, qual que é a intenção? Acho que a Andréia pode falar um pouquinho, né? Esse crescimento da plataforma através de instituições organizadas. Qual que é a intenção? Na realidade, né, Valéria, como o Gustavo falou e a nossa equipe toda aqui, ela tem dados extremamente importantes, né? De novo, dados indicadores, né? Vamos deixar bem claro, não é dado pessoal de ninguém, né? E recentemente a gente teve uma determinação, né, do Ministério do Trabalho com relação às questões dos riscos psicossociais no ambiente profissional, né? Isso já é uma coisa que tem sido debatida de longa data. A Juliana já bastante trabalha com isso também na parte profissional, mas hoje as empresas também estão buscando, empresas, instituições, parceiros institucionais, estão buscando ter esta medida do que é da empresa e do que é da pessoa. Isso não quer dizer que não tenha suporte para a pessoa, mas separar o ambiente profissional das doenças profissionais, vamos dizer assim, né? Das doenças que não são geradas pelo ambiente profissional, né? Então, isso gera uma segurança jurídica para o negócio, né? Melhor que isso, só da segurança jurídica, gera uma forma de como tratar isso, né? Porque hoje os ativos pessoais nas empresas é o principal ativo, né? Equipes equilibradas no sentido de trabalho, vida pessoal, no sentido de satisfação com a missão daquele negócio do qual ela faz parte. Então, saber onde está isso e como lidar com isso é um diferencial competitivo, né, para um negócio. É um diferencial do ponto de vista de humanidade e de criar um ambiente mais humano para trabalhar. E também é importante do ponto de vista jurídico, né? Não vamos tirar isso porque isso é o prático, né? Isso precisa ser dito também. Então, eu acredito que a IVE, ela consegue gerar relatórios importantes, né? Com fundamentação, onde este ambiente empresarial ou institucional que a utilizar para fins
de riscos psicossociais, para humanização do ambiente de trabalho, a IVE é uma ferramenta que atende todas as escalas, inclusive a Júlia pode falar da questão psicológica, eu posso falar da questão jurídica, né? Claro. Mas eu convivo tanto com o povo que eu já sei quase todas as escalas, Valéria, né? Claro, mas até para entender como é que tem sido o entendimento e aceitação do corporativo, das instituições públicas. Muito positivo. É porque assim, o RH, né, querendo ou não, que é a área que cuida dessa gestão das pessoas, ele passa a ter dados efetivos para poder propor ações para mitigar esses problemas. Porque aquilo que a gente comentou anteriormente, nós tivemos essa experiência já, né? Sim. A gente faz muitas pesquisas, muitos trabalhos para instituições, empresas, e já existiu casos de empresas onde nós já estivemos fazendo pesquisas no modelo tradicional que se conhecia até então, e a gente retornou agora fazendo o mesmo projeto, já muito alinhado, são empresas que já estão saindo na frente, se aliando para a NR1, né? Com essa mesma equipe. E os resultados foram completamente diferentes, porque as pessoas se sentiram à vontade de falar, de expor os problemas reais, o que, através de outras ferramentas, não acontecia. Então, a partir desses relatórios que a gente desenvolve, o RH, a empresa como um todo, vai poder ter muito mais subsídios, né, para poder gerir a equipe. E o que a gente sempre diz, né? Funcionários felizes, empresas rentáveis, né? Então, a saúde mental reflete diretamente no desempenho dos negócios, né? Não tem como a gente separar essas questões. Importante, né, Valéria? De novo, é sigiloso e anônimo também no ambiente corporativo, sim, tá? Sim. O que muda no ambiente corporativo é que a gente pode separar por setores, por, enfim, filiais, unidades, centro de custo, como a empresa for administrada, enfim. Mas ela não identifica. Então, isso que a Juliana colocou, dessa mesma empresa, 2 anos a diferença, né? Não deu isso. Né? O resultado em 15 dias, assim, é fantástico, fantástico, fantástico. Isso é muito importante. Serve até como, né, um medidor, né, um termômetro para esses lugares de quanto era necessário e não estava sendo percebido. Então, acho que ele resolve uma super questão, né, tanto para as empresas como para a comunidade geral. Assim, a gente geral. percebe que as descobertas que a gente já encontrou e ainda vai encontrar muitas, elas nos permitem propor. Então, por ter humanos aqui, né, os profissionais trabalhando, a gente propõe a mudança, né, a gente propõe essa mitigação, para onde a gente tem que ir. E agora, cada vez mais, com esse respaldo humano. A ferramenta, ela entrou para nos deixar, de novo, ela nos facilita em alguns pontos, mas a gente, profissional, humano, a gente também aprende a usar essa informação da maneira correta. E a gente fala de uma comunidade aqui, Caxias do Sul, milhares de pessoas aqui, é referência, né, na Serra Gaúcha. Então, tudo isso é importante para a gente. As descobertas, elas vão por rua, por bairro, por cidade, por tipo de comunidade, por projetos sociais. Então, a IVE, ela está embarcada, né? Ela é para isso também, porque a gente entendeu que uma parte dela ela tem que ser esse canal de escuta, né? Essa escuta e ativa, porque realmente é 24 horas, funciona, é gratuito para a população. 7 dias por semana. 7 dias por semana. E óbvio que daí a nossa equipe, ela sabe o que fazer com isso. E a informação, com esses comitês, universidades envolvidas, a gente realmente consegue ser mais real com esses dados também, né? A gente tentou usar outras formas, né, de estudo, dados, plataformas públicas, de governo e tal, e a gente entende que hoje a nossa plataforma é mais atualizada. Ela é em tempo real, ela mede realmente o mapa da saúde. E a gente fala muito da saúde mental, mas a gente percebe que as pessoas pedem ajuda em outras esferas. Claro. E a gente está aqui disponível para isso. Eu vi que vocês comentaram antes que ela não indica especificamente um nome, né? Tipo, você tem que ir para um médico tal. Mas ela percebe e indica, olha, acho que você precisa de um profissional, é assim que funciona? Ela pode indicar profissionais próximos de ti. Tá. Se ela percebe que a tua conversa vai para o tema da psicologia... Isso que eu ia perguntar. Ela sabe distinguir o que é psicologia, psicologia... Pelas você escalas. Precisa de um nutricionista. Isso. Ela entende Só isso. pela maneira como a pessoa vai contando, né, as suas... Não é na primeira conversa que ela já vai te conhecer. Então, a gente entende que
também é nosso trabalho, né? E que bom que a gente está aqui, de mostrar que a ferramenta tu pode voltar. Ela está ali sempre contigo. Está no teu bolso, está na tua palma da mão, está no teu desktop, no teu computador. E ela lembra da tua história, ela lembra de ti. Então tu vai conversar com ela. E conforme tu vai conversando, ela vai te conhecendo. Tem um prontuário ali online que ela vai acumulando informações a teu respeito. Vamos pensar que é um diário anônimo, porque eu não vou saber quem tu é. Claro, não, mas eu digo, se eu voltar, ela vai saber que semana passada eu falei da mesma situação. E ela indica o neuro, ela está preparada com toda a base, praticamente médica do Brasil todo, assim, dos profissionais, com uma qualificação que a gente afinou a ferramenta para isso. Então ela indica o mais perto de ti, na especialidade que tu precisa. Mas tu pode perguntar para ela, eu quero um médico cardiologista. Pode. Ela vai te responder. Ela vai te sugerir e vai te indicar o caminho. Assim. A base de dados ela é nacional. Essa ferramenta nasce em Caxias do Sul, mas ela está aberta para o mundo. A gente Brasil já tem inteiro. pessoas de fora do país acessando. Ela conversa em todas as línguas. Ela começa sempre no português brasileiro. E conforme tu vai conversando e questionando e perguntando para ela, eu quero, me atende aqui em inglês. Ela vai te atender em inglês. Certo. E tudo preparado, assim. E, de novo, a gente quer que as pessoas realmente entendam que a nossa escala aqui é para ser uma ferramenta de apoio do bem. Ela é para ser positiva e realmente educativa, assim. Todo mundo tem alguém próximo que está passando por alguma dificuldade, alguma dor, carrega algo e tudo mais. E é um ponto de partida. Então, o meu aprendizado com a ferramenta, e até no desenvolver a ferramenta, foi que para desenvolver ela, eu tive que procurar ajuda, eu tive que entender o que é o trabalho de um psiquiatra, um psicólogo, eu tive apoio de uma irmã, e assim vai indo, para eu poder construir uma ferramenta dessas. Mas só a ferramenta, como a gente já falou várias vezes, a ferramenta em si, ela é comparável. Então, mais um chat GPT. Não, a gente fez diferente. A gente estruturou, a gente buscou apoio de profissionais realmente qualificados, o grupo acadêmico para validar o que a gente está fazendo para depois ir para o mercado. E ir para o mercado justamente com uma visão assim, pode usar. Não precisa cadastrar, não precisa baixar nada, é aprender a tirar de dentro para fora. E isso vai me municiar, né? Eu sou um usuário, então me municia para eu aprender a conversar mais sobre isso, sobre o que eu sinto, o que é responsabilidade minha e o que é do ambiente onde eu estou inserido, né? Até para a gente... É fácil eu culpar os outros, né? É fácil porque eu não sei, eu não aprendi. E isso vem das barreiras, né? Dos estigmas, de tudo mais. E da desinformação também, assim. E o nosso objetivo realmente é mostrar que é fácil a gente... Até acessando a ferramenta, né? Hoje a gente acessou aqui agora. Tu clicou ali, ou entrou, né? Digitou somosive.com.br. Clica em vamos conversar. É o único clique. E para botar para fora, ela mesma já me ajuda. Eu tenho essas palavras aqui para ti. O que tu está sentindo? Isso. Escolhe uma só, ou se não escreve. Ou não escreve nada. Aperta aqui o vamos conversar. Ela vai facilitando, né? Ela é muito facilitadora. E depois da primeira conversa, que é o que a gente falou, ela lembra da gente. E ela aprende com a gente. Então, são várias situações, várias questões, muitas descobertas. A gente já teve muitos pedidos de ajuda, casos extremos, onde a gente... Isso é um ponto importante, é bem né? importante. Ela ajuda a salvar vidas, né? Pessoas que passam por alguma dificuldade em casa, violência doméstica, abuso, tudo isso, a ferramenta virou um apoio. Porque às vezes mesmo com todos os canais públicos, um CVV, um Disque 100, o Bombeiros, ligar... A pessoa às vezes tem vergonha, ela não sabe falar o que está sentindo, o que está acontecendo. Porque acho que o meio mudou, né? Hoje a gente está muito mais aqui... touch. Então eu acho que ela também é uma ferramenta que, né, permite. E claro, esse tipo de informação é aquela informação que a gente leva, né, para o poder público, a gente apresenta, olha só, tem isso acontecendo. A gente está ouvindo também. E a gente ouve com uma qualidade que talvez tu não está ouvindo. Então a gente gostaria aqui que a gente pode fazer junto. Que ligar para alguém se transformou em algo assim, né? Não. Ligar para um tal para falar. Não, tá ali, tá à disposição, também um serviço à disposição das pessoas, mas ficou mais difícil, hábito, né, de ligar, ele acabou ficando para trás, né? Hoje o WhatsApp, outras ferramentas, enfim, fizeram com que substituíram, né?
Tu tirava o final de semana para ligar para a tia, né? sim. Hoje não, hoje tu fala 24 horas por dia se tu quiser com a tia, entendeu? Tu não precisa mais esperar. Aquele contato mandando ali o grupo da família. Agora ninguém... Isso, então eu acho que essa questão da Ive ser... também, né, uma amiga, né, que tu pode digitar com ela e conversar com ela, faz com que essa barreira, ela não seja tão dura assim, né? E a gente já ouviu vários depoimentos de pessoas assim que, eu vou entrar só para ver como é que é, e aí depois, não vivo mais sem. Legal. Até para questões do dia a dia, a gente, né, dúvidas, tomar uma tomada de decisão, aí... Como é que foi quando foi a Juliana que te falou a primeira vez sobre? Não, foi muito assim, Valéria. Eu e a Júlia, a gente trabalha junto há muito tempo, desde o tempo do Jornal Pioneiro, né? E aí, quando essa questão da NR01, por causa dos riscos psicossociais vieram, um dia nós conversando, tomando café, eu disse, Júlia, algumas empresas que a gente atende em outras áreas... estão começando a me questionar, e daí a gente vai ter que fazer, não vai ter que fazer? Aí teve a questão da mudança do prazo, né? E eu e a Juliana começamos a desenhar um projeto, né? Ela na área da psicologia e eu na área jurídica, né? Para a gente poder estudar um pouco. E temos em comum com a Ive um escritório de advocacia, né? Que é lá o Branco e Miele. E aí nós fomos lá trocar uma ideia com o pessoal do Branco e Miele e um advogado lá, o Dr. Ruerdo, disse assim, acho que eu tenho uma coisa que complementa vocês, né? Para esse projeto que vocês estão construindo aqui. E aí nos apresentou o Gustavo e a Ive. Foi aí que... Isso, então... Conectou vocês. Conectou e agora assim, bem da questão corporativa, né? É um facilitador, me dá mais tempo como gestor de RH, como gestor da área jurídica, gestor do negócio como um todo, me permite uma qualidade de informação e um plano de ação, agilidade, e me dá tempo de eu realmente olhar para aquilo que preciso olhar. Porque quando a gente faz pesquisas de clima, como a Júlia falou, e tantas outras ferramentas que tem, elas são super válidas, né? Não é desmerecer nada disso, muito pelo contrário. Mas as pessoas não falam tudo o que gostariam de falar. Porque como em casa eu não falo, porque eu não quero incomodar às vezes, né? Verdade. Ou porque o problema está em casa ou na família, na empresa também. É só uma questão de mudar o endereço, né? Vamos dizer assim. Total. Então, corporativamente falando, né? Ela também é uma ferramenta muito... E foi assim que nos aproximamos, né? E fomos conversando, e aí agregando mais gente, né? O Roxo, a Juliana com o Roxo, e assim foi. Maravilha. Então, a conspiração do bem. Não, tá feito então, que bacana. Desejo assim sucesso para a plataforma Ive, né? Pertinente, necessária. Sucesso para vocês. Obrigado por terem vindo aqui no repertório. A gente só pode convidar toda a audiência para acessar agora, né? Somosive.com.br, e vocês vão entender um pouquinho de tudo isso que a gente está trazendo para vocês da ferramenta. A melhor forma é usar. Isso aí, então. Experimentem, gente. Experimentem. Aí. Obrigada, Valéria. Bom, um prazer te ver. Eu que agradeço. Voltamos daqui a pouquinho, continuamos com o repertório. Daqui a pouco tem o Vinícius Guerra aqui, o artista, e também o bloco musical Faixa Comentada. Espero vocês. Tem muito mais pra você o Andreassa tem muito mais variedade, tem também muito mais qualidade. Pra compra vem, pra economizar, que alegria! O Super Andreassa é pra toda família.
Seja para um café da manhã entre amigas, um almoço de negócios, um jantar romântico ou um happy hour descontraído, o Quinta São Luís é a sua melhor opção. Um ambiente moderno, com pratos incríveis e drinks perfeitos para cada momento do seu dia. Venha viver o Quinta São Luís. Siga nossas redes e fique por dentro. Imagina 50 peixes numa pescaria ou 50 gols numa partida. O Trilegal T desta semana vai ser assim, com mais de 50 ganhadores. Tem prêmio de 30 mil, 50 mil e 250 mil reais e 50. Sim, mais 50 sorteios de 3 mil. Garanta o seu Trilegal T. Você ajuda a Pai e vai ter mais de 50 chances de fazer sua vida muito mais. Já pensou em dar um salto na sua carreira? Venha para a Universidade de Caxias do Sul e transforme seus objetivos profissionais em conquistas reais. Com os cursos de pós-graduação da UX, você aprofunda seus conhecimentos, aprende e desenvolve habilidades na prática e amplia sua rede de contatos para se destacar no mercado. Impulsione sua carreira agora. Inscreva-se hoje em ux.br e seja o protagonista da sua história. A ProAudio completa 35 anos em julho e quem ganha o presente é você. No mês de aniversário, você adquire o Phonak Infinio, a mais moderna tecnologia em aparelhos auditivos do mundo, com 50% de desconto e parcelamento em até 18 vezes. Isso mesmo, 50% de desconto. Ou seja, você compra um e ganha o outro. Não perca mais nenhum momento da vida. Ouvir bem é o seu melhor presente. ProAudio, há 35 anos cuidando da sua audição. Em Caxias, na Moreira César, número 2671. Fone 54999623898. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Você já aproveitou o Renovar Bosch na Ferramentas Gerais? Troque a sua ferramenta elétrica usada em qualquer estado e de qualquer marca por um super desconto na sua nova ferramenta Bosch. Mas atenção, somente até o dia 2 de agosto nas lojas FG de Caxias, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Abrace esta oportunidade e corre aproveitar e renovar as suas ferramentas. Em Caxias do Sul, Avenida Rubem Bento Alves 2297. Em Novo Hamburgo, na rodovia RS 239, 1199 e em Porto Alegre, na Rua Voluntários da Pátria 3223. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A partir do dia 24 de julho, o governo do Brasil vai restituir as vítimas da fraude no INSS. Desmontamos o esquema criminoso, firmamos um acordo com a Justiça e estamos devolvendo o seu dinheiro. Se você foi vítima dessa fraude e ainda não aderiu ao acordo de restituição, acesse o aplicativo Meu INSS ou compareça a uma agência dos Correios. Seguimos trabalhando com a Polícia Federal para punir os criminosos e proteger o povo brasileiro. Governo do Brasil. E já voltamos ao vivo aqui na Rádio Caxias, 15 horas 36 minutos. E saindo totalmente do assunto inteligência artificial, saúde mental, para outro assunto, né, que também, nutre nossa mente, nossa alma, que é a arte. E a arte em diferentes facetas, em diferentes manifestações. Está aqui comigo o artista visual Vinícius Guerra. Vini, tudo bom? Tudo bom, Val? Boa tarde. Que bom que tu está aqui, que bom que tu topou vir aqui participar do nosso quadro Faixa Comentada, que é o quadro musical aqui do meu programa. É o único que a gente consegue ouvir, falar um pouco a respeito de música. Porém, quem está assistindo a live ao vivo no Caxias Play, o canal do YouTube da Rádio Caxias, sabe que na hora da música, mute, né? Direitos autorais agindo.
Mas quem está escutando pela rádio ou pelo aplicativo vai saber quais são as escolhas musicais do Vinícius Guerra, esse artista caxiense aí também, multi. Nós estávamos falando sobre isso, né, Vini? Multifacetado, porque tu é um cara que pinta, que expõe, um artista na sua expressão máxima, mas nos conhecemos há muito tempo e sei que tu também é um videomaker, um roteirista, um criativo. Como é que tu te define? Como tu, né, Val? Para acompanhar o teu ritmo também. Piscianos em ação, né? Muitas Então, coisas, repertório extenso. Pois é, Val. Sabe que eu pinto, desenho desde pequeno. E fiz arquitetura um tempo. Aí no meio da arquitetura eu tava meio insatisfeito, porque eu era muito jovem, né? E a arquitetura, eu acho que ela já te lança ali, né? Ela já te coloca arquitetura é uma coisa extremamente complexa, né? Complexa e matemática, cálculos, né? Várias coisas assim que eu sentia que me limitava um pouco ali naquele momento, né? Hoje eu já adoro de novo, mas na época sentia que me limitava. Daí eu comecei a pintar paralelo ao curso e uma amiga minha chegou assim pra mim, Vini, mas eu acho que tem um curso legal na PUC sobre audiovisual. Aí eu pensei, eu tô pintando, mas audiovisual, daí acho que eu gosto de desafios, né? Eu acho que o criativo, ele gosta de desafios. E daí fui fazer o vestibular, passei nos dois, mas cursei na Unicinos, audiovisual e com ênfase em cinema. E aí sim, né, quando eu entrei... E botou mais mil. Mais cinema ainda. Mais mil, porque tinha roteiro, tinha animação, direção de fotografia, então tudo me envolvia, estudar fotografia. E me tocou muito, assim, né? Daí em paralelo, assim, eu continuei pintando e fui fazendo curtas e, enfim, seguindo aí uma trajetória, sempre buscando novos desafios, né? Nossa, que legal. Excelente, então, mas vamos agora bater um papo. Eu quero que a gente, né, quer saber mais sobre, né, coisas que tu já fez, mas o que tu tá fazendo, o que pretende fazer, mas vamos conversar também a partir das tuas escolhas musicais, que a gente gosta de ouvir música aqui. Então, com o patrocínio do Quinta São Luís, agora é muito mais. Gente, sigam o Quinta São Luís nas redes sociais e descubram os negócios gastronômicos e muitas coisas legais que acontecem por lá. Vamos escutar a primeira escolha musical do Vini Guerra e aí a gente conversa sobre isso, né? Por que tu escolheu essa música? Paris, Lo-Fi, Beto Escopel e Ney Lisboa. Que bacana essa escolha, ainda com um artista aqui da cidade. Pois é, o Beto Escopel caxiense, né?
e um grande músico, assim, meu amigo. E a gente E o Ney Lisboa também não é? O Ney Lisboa, caxiense? Pois é, eu acho que ele nasceu aqui. Sim, só que ele fez a carreira fora. Mas nasceu aqui. Olha só, né? Sem querer, dois caxienses. Dois caxienses. E, bom, a escolha, assim, da música, isso, né? É dois artistas em um, né? É uma colagem, né? Do Beto. E eu e o Beto, a gente já tinha trabalhado em trilha sonora, já tinha, muito tempo atrás, eu fiz um documentário que foi encomendado pela União Europeia sobre a imigração italiana. Uhum. E daí eu, na época, assim, tá precisando de um trompete aqui, né? E eu já tava ouvindo, já via os shows do Beto, assim, com as bandas que ele tocava. Certo. E chamei ele para dentro do projeto e ele fez uma trilha incrível, acho que, se eu não me engano, foi a primeira trilha que ele fez pro cinema, não me lembro. Uma das primeiras. E foi muito legal a parceria. Aí agora consegui trazer uma música, assim, pensando nisso também, né? Na história, na trajetória. Nesse repertório aí que compõe também um pouco o meu currículo, assim, né? E o Beto, depois disso, ele fez agora, recentemente, também uma outra trilha, para um videomapping do lançamento de uma exposição agora que eu digo em 2022, o tempo passa voando. Sim, não, e essa faixa é muito legal porque ela também faz parte de um álbum autoral, o Sul in Lo-Fi, que repagina clássicos da música urbana do Rio Grande do Sul. Então, maravilhoso, eu adorei a tua escolha. Muito bem, foi uma gravação totalmente independente, produzida em home studio. Esse projeto, uma viagem sonora que mistura tradição e inovação em doses equilibradas. Vini, projetos que misturam tradição e inovação em doses equilibradas. Me lembro de vários momentos teus, assim, da tua carreira. Fases pintando, produzindo muito no estúdio que tu tinha no Casarão lá. Lembro do projeto que tu fez, com uma exposição. Como é que era o nome? Era Encontros? O nome da... Esse eu fiz, foi Poeira das Memórias, né? Poeiras das Memórias. Poeira das projeto, Memórias. Teve uma exposição. Como é que tá a arte correndo nas tuas veias nesse momento da tua vida? Ela segue, né? Me transpassando, só que de formas diferentes, né? Com o passar das décadas. Muda, né? Também vai mudando muito. Vai amadurecendo algumas questões, né? E a inquietude, ela segue, permanece. A curiosidade permanece, mas de uma forma diferente, mais equilibrada, né? Essa Poeira das Memórias, ela foi fruto de uma investigação que eu fiz sobre a família da minha mãe, que era para ser um documentário, né? A princípio. Eu tinha algumas... Estava guardado na memória lembranças sobre as histórias que minha mãe contava sobre a família dela que migrou da Polônia para o Brasil. E eu estava morando no Rio na época e eu pensei, poxa, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, trabalhando para outras pessoas, fazendo alguns trabalhos que não estou mais acreditando muito, não estou muito mais interessado. Enquanto tem uma história guardadinha ali, será que não pode render alguma coisa, né? Ficou uma pulga atrás da orelha essa história da família, que era uma coisa assim que estava guardada, porque o avô tinha morrido antes de eu nascer, então eram histórias guardadas. Eu voltei para cá, abri uma maleta guardada num quarto escuro daquele estúdio lá que eu morei. Bem Poeiras da Memória, já surgiu ali o título. Levantou, exato. E daí encontrei uma carta que dizia que meu bisa tinha fundado uma orquestra em Montevidéu junto com outros músicos em 1930. Eu disse, bom, se eu estava precisando de algum elemento para fazer um documentário que me fizesse acreditar nisso, foi essa carta. Tu percorreu esses caminhos, né? Eu fui para o Uruguai, entrevistei meu tio me deu 4 referências, assim. Ele me disse onde morava, ele tinha ido com 10 anos de idade, e ele está com 70, e ele lembrava a rua onde ele morava, o vilarejo onde ele tinha, o nosso bisa tinha, o meu bisa tinha uma casa no campo, o vilarejo e o nome do vizinho. Eram essas 3 referências, e eu descobri a 4ª, que era a orquestra, que ninguém sabia, ninguém nunca tinha lido aquela carta, porque estava em espanhol. Não vou ler isso aqui, está em espanhol. E o cara fundou uma orquestra. Guardado. Aí eu fui com essas 4 informações, cheguei lá, encontrei a orquestra, daí o cara da orquestra chegou e disse, tá aqui o folheto número 1 com o nome do teu avô.
nos violinos. 90 anos depois da existência da orquestra, tu encontrou uma carta. E fui encontrando Que cada bacana. coisa que foi dito ali, fui vendo a casa, enfim. Às vezes são essas fagulhas, a arte ela brota desses lugares onde tu menos espera. Tu não tinha um plano, né, de fazer isso. Não. Isso mudou o rumo, encontrar essa maleta. Deu um ânimo, né? Foi um degrau a mais, né? Um patamar que eu subi, tipo, consegui enxergar de uma nova forma aquilo que eu tava buscando. E daí eu fiz esses vídeos, fui pra lá, vivi um monte de histórias incríveis que me transformou e que também tem muito isso, assim, né? Quando o artista tá fazendo a arte e vivendo ao mesmo tempo, sabe? Ligo, filmo, não filmo, vai virar narração depois, escrita. Sim, tudo ali pode virar alguma coisa. Que E por isso legal. que virou Poeira das Memórias depois como uma exposição. Então agora segue dentro de mim, Realizou reverberando. através de uma exposição, mas o que tu aprendeu e viveu tá aí dentro. Foi o único, Vamos escutar já a segunda música, porque corre rápido o tempo aqui nesse programa. Street Fighter, mas Kamasi Washington eu não conhecia. Apresenta aí para os nossos ouvintes. Pois é, cara. Assim, eu gosto muito de jazz e o novo jazz é mais interessante ainda, porque quando tu pensa que um gênero esgotou, vem novos artistas, jovens artistas extremamente estudiosos e fazem músicas incríveis, né? O som do Kamasi eu conheci de uma forma assim, sabendo que ia ter um show no Opinião. E daí eu, poxa, quem que é esse cara? E fui escutar e me apaixonei. E fui no show, aí me apaixonei de novo. E, enfim, toda vez que tenho oportunidade de ver ao vivo, é um som assim que é muito completo e inovador e muito Diferentão, potente. É incrível. É a mistura, né? Hip hop, rhythm and blues e jazz, né? Claro. Muito bem, me surpreende essa escolha, né? Muito contemporâneo para um cara jazzista. Quase isso. Sabe o que eu tava lembrando, Vini? Eu lembro numa dessas fases que tu tava, né, produzindo bastante quadros, mas assim que tu tava... Como é que tu me falou? Eu nunca esqueci essa frase. Tu disse, não, mas me deprimo demais em saber que as pessoas escolhem as obras de arte pensando se vai combinar ou não com o sofá da sala. Pronto. Te revolta ainda esse tipo de atitude? Como é que tá essa questão das artes, Olha, do negócio? Eu acho muito interessante que tu trouxe isso, porque esses dias eu tinha pensado em fazer um quadro gigante e escrever assim, tipo, desculpa aí, mas minimalismo é caretice, sabe? Tipo, porque não tem como ser minimalista do Brasil, Essa né? frase me marcou muito, então até hoje eu penso assim, meu Deus, eu não posso botar, se eu botar esse quadro e um dia o Vini vier que ele vai dizer assim, nossa, não botou aí porque pra combina combinar com a almofada do sofá da sala. É que eu acho que a arte, ela tem
digamos, É outra coisa, né? Não é ela isso. não é um quadrado com cores. Não é só decorativa. Pô, não, muito ela pode ser, Aham. né? Ela pode ser e tá tudo bem. Mas enquanto isso, né? Enquanto as pessoas vão lá compram impressões, né? Sim. Tipo, tem um artista ali que, poxa, às vezes uma venda de um quadro garante que ele toque os próximos quadros, né? E assim é tudo, né? Um músico, um show que tu chama, garante que ele consiga tocar mais um mês. Né? Se manter. Então é muito importante, né? A gente olhar pro artista assim e ver que aquilo ali, talvez o sofá preto e uma explosão de cores acima, quando a pessoa, o convidado, né, que é tão importante, talvez ele olhe e fique ali como se estivesse numa galeria, né? Apreciando cada camada, sentindo, né, o que o artista falou, quis dizer através daquela obra, enquanto pode ficar nesse lugar só de decoração. Que tem uma... Né, eu acho que tu não te conforma com uma certa invisibilidade, né, do autoral, do visceral, da arte em si, né? Isso. Pessoas... E ainda também, né, comprem de artistas vivos, né? Tipo, os artistas mortos são legais, são importantíssimos, mas os vivos estão aqui, né? Para dialogar, que nem eu quis trazer também o Kamasi agora. Sim. Porque é um cara de agora, o Beto, é um cara daqui e de agora. Ele lançou faz 15 dias, um pouco mais, o álbum dele. Então isso, falar com quem está aqui agora, né? Olhar nos olhos, né? Nesse tempo de virtualidade, a gente poder navegar através do tempo. Por que não falar do agora, né? Acho que é importante. E tu tem planos de conectar mais as tuas obras com as pessoas? Como é que tu tá trabalhando? Então, segue em desdobramento Poeira das Memórias. Ainda tô, né? Eu sigo pintando. Rendeu muito insights. Esses dias eu até chamei de psicodramas. Rendeu muitos insights e psicodramas e que eu pinto, escrevo, tá em desenvolvimento, mas num tempo muito mais tranquilo, sem pressa. Muito legal. Convido as pessoas a seguirem o @ViniGuerra, aqui de Caxias, conhecerem o trabalho dele. Vamos escutar então, sem demora, nossa terceira música aqui do Faixa Comentada, terceira escolha do Vini. Gonzaguinha retornando aqui nas escolhas dos convidados do repertório. Olha. Bacana, mas não com essa música. Conta aí. Ele ia começar a falar aqui no off. Eu digo, não, peraí, conta no ar. Então, eu escolhi essa música porque eu ouvi semana passada de novo e saí cantarolando, assim, sabe? Fiquei com esse ritmo e eu queria, sei lá, que as pessoas escutassem uma música que trouxesse alguma coisa leve, gostosa. A gente precisa, né? Embalar a nossa vida com um pouco dessa delicadeza, mas não menos importante, né? Como uma voz e um letrista tão importante pra gente, né? Pra nossa cultura do Brasil, a Gonzaguinha. Acho maravilhoso, incrível, tá? não? Eu comentei essa semana, acho que alguém trouxe uma outra música do Gonzaguinha e eu comentei que eu me impressionei que ele participou, inclusive, da escolha do Ney Matogrosso. Sim, tá no filme, né? Ele tá no filme. No filme, a música... Não, escolheu a dedo, né? E ele, cara, se tu não gravar essa música, quem vai gravar esse forró? E virou, né, o grande sucesso. Sensibilidade pura. Vini, e a tua trilha sonora do teu dia a dia? Eu né, te sigo, eu vejo que tu tem, né, tu compartilha momentos
bacanas, uma pessoa, né? Arte, gastronomia, né? Momentos assim mais frugais, assim, mas sempre com um charme, assim. Que trilha sonora, assim, embala teus dias, assim, trabalhando e curtindo? É um de tudo, né? Eu acho Como essas que tu compartilhou com a gente. Eu acho que um new jazz, assim, do Kamasi Washington, outros caras que misturam com hip hop também, eu acho muito interessante. Anderson .Paak, Gonzaguinha, desculpa. Então música brasileira com jazz, com tudo. E agora a gente tem os algoritmos, né? Que, claro, pode ser ruim, Uhum. mas quando a gente tá no dia a dia, eles já capturam aquilo que a gente gosta e nos alcançam músicas novas também. Eu gosto de ouvir muita música nova, né? Então, a música que eu gosto eu ainda não ouvi, né? Eu tô sempre atrás dela. Bom isso, tem gente que é muito, né? Fica nas mesmas e não... Sim, isso me irrita bastante. Não gosta de nenhuma novidade. Eu adoro música autoral. Eu adoro música autoral nova. Fico feliz, assim, quando vejo as pessoas criando e fazendo coisas novas. Vini, muito legal. Que prazer falar contigo. Prazer foi meu, Val. Adorei Obrigado. Tuas escolhas também, né? Já te contei aqui, né? O que a gente vai fazer com todas essas escolhas dos convidados. Em breve aí, a gente vai ter uma playlist só das dicas ouvidas aqui no repertório. Então, né? Quem sabe numa próxima a gente volta, a gente tem que, né? Falar mais de arte, porque isso nutre a alma e, né? Faz bem para todo mundo. Vai ser um prazer. E a plataforma IVE aí que nós estava falando, e foi muito legal o programa hoje. Massa, um prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo programa, é a tua cara. É incrível. Obrigada. Tu também sempre se reinventando, isso é demais. Então, parabéns. Tá. Obrigado pelo convite. Gente, agora 15 horas e 59 minutos, está acabando mais um repertório, mas eu volto amanhã das 14h30 às 16 horas, sempre aqui na 93.5, com o patrocínio do Quinta São Luís. Agora é muito mais. Eu me despeço. Até amanhã. Tchau.